Vamos conversar agora com Brunila De Conte, da família Parisi, duas famílias que se confundem com a história de Santa Rosa. Ela nasceu em 1941, há 80 anos atrás, se partirmos desse 2021, em Cinquentenário, na Vila Cinquentenário. Ela é natural de Santa Rosa, porque na época todo esse corredor até o Porto Mauá era interior do município de Santa Rosa. Ainda não era Tuparendi. Chegou em Santa Rosa em 1947 e desde menina passou a ter uma vida muito ativa na comunidade local. Como testemunha de fatos históricos, ela conversa agora conosco, começando exatamente por onde, dona Brunila? Essa sua convivência linda com a história de Santa Rosa. Olha, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos, que me senti muito orgulhosa de ter sido escolhida, porque Santa Rosa eu amo. E quando meu pai veio de Cinquentenário para cá, ele já tinha 5 filhos, e na colônia, eram 12 irmãos, já não dava mais, ele veio com a família dele para Santa Rosa. Então, eu queria fazer assim, uma memória daquela época, porque Santa Rosa não tinha nada ainda, tinha alguma coisa, mas as coisas que me marcaram desse meu trajeto de vida. Se me permite, a senhora chegou aqui quando Santa Rosa tinha apenas 16 anos de emancipação. E era uma cidade que começava. Que começava. Pode fazer o resgate. E o centro de Santa Rosa todo era aqui embaixo, onde a gente chama Cidade Baixa. Mas tinha ali a Praça dos Pinheiros, lá embaixo, onde vinham todas aquelas carroças para fazer compra, estacionavam tudo ali. E a nossa primeira casa foi na Rua São Luís, bem para cima da Pedreira do Carpenedo, na Rua São Luís. O pai alugou uma casinha ali, e é impressionante, Jairo, aquela Rua São Luís para lá, tudo era favela. Ali não tinha moradia nenhuma, era tudo casebre. E a igreja matriz católica era ali onde é o ginásio de esportes. Do lado era a casa paroquial, na esquina onde tem os carros era a casa dos Bortoli, que onde é o posto, o seu Quintino Bortoli tinha uma funilaria, entende? E daí o pai conseguiu comprar onde é o Chico Peça, na Rio Grande do Sul. Nós fomos morar lá, acho que uns 4, 5 anos. E aí, onde é a casa até hoje, paterna, que a gente reformou e pai e mãe já não existem mais, era a exatoria estadual. Ali onde é a nossa casa foi a primeira exatoria estadual de Santa Rosa. Se me permite, Santa Rosa nasceu na Clareira do Liminha. A Rua São Luís fica uma quadra abaixo da Rua Santa Rosa. Então foi ali que surgiu Santa Rosa como núcleo urbano. Como é que era a vida social daquele tempo? Aí era uma maravilha. Eu, como na minha juventude, porque daí a minha família, Jairo, começou a crescer, né? Que nós somos 18 irmãos. Hoje somos 16 vivos. Família Parisi. É, do meu pai. Eu sou a mais velha dos 18. Então, a gente fazia o serviço de casa, a gente estudava, a gente ia para os matinês de tarde, ia para o saudoso cinema que tinha quando tinha matiné, quando dava, porque o dinheiro faltava, não tinha, né? Mas a minha adolescência foi muito feliz. E aí nós começamos a participar do CTG, onde a gente ia para toda a região apresentar as danças, que era uma maravilha, e em 61 eu fui eleita primeira prenda. 1961. Em 61.
que me orgulho muito, porque, para mim, se hoje toda a juventude participasse de um CTG, não tinha tanta bandalheira como tem hoje. Aquelas músicas lindas, aquele jeito de dançar, uma delícia. É o ambiente, né? Era o ambiente. Muito bem. A senhora conheceu o Thales Vitor de Conte, que veio a ser o seu esposo, nesses matinés? Um pouco nos matinés. Mas acontece que quando nós fomos morar ali onde é o Chico, no Rio Grande do Sul, aqui na esquina onde fizeram agora aquele prédio grande, para cá da Cotirrosa, tem um prédio, não é muito alto, mas tem um prédio na esquina. Ali nessa esquina tinha uma casa que era do meu sogro, e do lado tinha os Cumioto, que eles tinham, a tia Santa tinha então uma pensão, onde paravam jovens para estudar, onde tinha uma vertente d'água, que era que eu disse, onde é que ficou essa vertente d'água, que era a coisa mais linda do mundo. E as pessoas que vinham para o Mercadinho Rico, que é naquela casa que tem em frente à Cotirrosa até hoje, paravam ali para dar água para os cavalos, para se lavar, para tomar água, para descansar, né? E o Thales veio estudar em Santa Rosa, que eu morava em São Roque. São Roque, Tuparendi. Tuparendi, no corredor hoje é de Porto Tuparendi. Mauá. Uhum. E para fazer o técnico em contabilidade, porque o ginásio ele já tinha feito em Santo Ângelo, que parava na casa de um tio dele. Santo Ângelo, na época, já era município, né? E aí, como eu tinha que passar, esse é um detalhe que eu conto, todo mundo dá risada. Eu tinha que passar da minha casa na frente desta pensão, para ir para o Liminha estudar. Tinha que passar ou a senhora fazia questão de passar? Tinha que passar. Só que, com a turma grande que nós éramos, nós tínhamos uma vaca de leite, para tirar leite. Os 18 Paris mais o pai e a mãe. É, mas até ali nós já não era 18 ainda, porque continuou depois nascendo gente lá na outra casa. Mas eu tinha que pegar a vaca, como eu era mais velha, levantava de manhã para ir para o colégio, com a pasta dos livros e a vaca do outro lado, e atravessava sempre aquela pensão. O centro da cidade. Aonde o Thales parava. E aí eu comecei a conhecer ele. Mais ou menos com quantos anos? Ali eu tinha, acho que uns 14 anos, já era. Imagine hoje, eu não sei exatamente em que ano você está assistindo esse resgate lindo com Brunila de Conte. Imagine hoje, uma menina com 14, 15 anos ter o contato com o namoradinho, com material escolar, num braço, e no outro braço segurando a soga da vaca que dava leite para a família. Desfilando. Desfilava a pela cidade. zona central da cidade. Não, Eram outros valores, né, dona Brunila? Meu Deus! E depois deixava a vaca, então, no potreiro, onde é a pedreira do Carpenedo hoje, que o Bortoli tinha um potreiro ali. Aí eu ia até lá, deixava a vaca no potreiro, escondia a corda e ia para a escola. Tu imagina, o animal tem cheiro, mas tu não tinha onde te lavar. Eu passava a aula na frente de todas as colegas com aquele cheiro de vaca. Mas eu, assim mesmo, me dava com todo mundo. Eu sempre fui, assim, muito comunicativa. Entende? Então, ninguém dava. E de tardezinha, eu descia de novo lá embaixo no potreiro, pegava a vaca para trazer de noite para tirar leite. E ali nasceu, então, E aí a gente esse dava as romance. olhadinhas. Só que ele namorava uma outra, que morava na frente. E aí, numa ocasião, num baile cinquentenário que a gente foi, eu acho que era as bodas do meu sogro, se eu não me engano, que nós fomos convidadas, e daí o moço veio dançar comigo, e aí começou o namoro, e em 65 a gente casou. E ele esqueceu a outra. Com certeza. A senhora impôs, a senhora exigiu isso. Com certeza. Essa união de Brunila de Conte com... Brunila, no caso, Paris, né? Com Sim. o Thales Vitor de Conte.
Quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. O nome dos 4? Aí eu tenho Angelisa Lorenz, casada com o Arthur. Eu tenho o Vitor Daniel, hoje vereador, que é meu filho, com muito orgulho, filho amado do coração. Tenho a Nídia, que é psicóloga. Tenho o meu nenê, que é a Carolina, que fez publicidade e propaganda. Então, são os meus tesouros que Deus me deu. Muito bem. Voltando ao resgate, momentos transformadores daquele tempo que marcou o começo de Santa Rosa. A senhora consegue lembrar? Consigo. Meu Deus, Jairo. Naquela época, por exemplo, todo o nosso entorno aqui era mata fechada, era mata virgem. E da esquina ali da igreja matriz católica, que estavam construindo a nova, tu parava ali e olhava para o lado da Planalto, era a coisa mais linda de ver, porque eram só invernadas com gado branco do seu Rosarim, que ele tinha o matadouro logo do lado da ponte, lá embaixo no Pessegueiro. A senhora consegue citar o nome completo dele? O seu... Rosarim. Rosarim. Muito bem. Olhando em direção onde hoje está o centro de Santa Rosa, era só mato. Era só mato. Aí tu olhava para Planalto, era só mato. Lá da minha casa, quando nós fomos morar em Exaturia, olhando para Sulina, era só mato. Para te vir de lá e subir para o quartel, porque a gente nunca conseguia sair sozinha, de medo, porque era mato. Então, a gente sempre se juntava 6, 7 piazedos, que morava tudo ali perto, para fazer essas façanhas. Daí, então, para vir no quartel era longe, que era uma loucura, porque era tudo mato, o quartel estava lá no meio. Tudo então, a gente através ia de para picadas. conhecer, porque era uma coisa linda, né? Eram picadas, né? Eram caminhos abertos a a facão. Eu, inclusive, tenho em casa fotografias do meu sogro abrindo o estradão para Tuparindi. Entende? Daí, para Sulina, tu olhava, era puro mato também. E o frigorífico também tinha os potreiros do Maines, daí tinha um mato que às vezes a gente ia lá no IP para visitar uma prima nossa que morava lá, mas daí nós ia de 8, 10 piazetas. Mas era muito lindo. Como é que foi aceita a ideia do saudoso Pautílio Palhares de trazer a prefeitura para cá e no rastro da prefeitura, também um novo centro urbano de Santa Rosa? Nisso eu não tenho tanta lembrança, porque a prefeitura já estava quase feita aqui em cima. Tanto é que os desfiles da Semana da Pátria, o Liminha era lá embaixo, a gente subia até aqui em cima para desfilar. Desfilava aqui na frente da prefeitura, na rua da prefeitura. Os desfiles de futebol, do Paladino, do Aliança, que a gente era torcedora do Paladino, né? Mas era uma época muito linda, uma época muito boa. E aí foram começando a construir os prédios mais para cima, e a cidade foi subindo, e aquele povo humilde ali que tinha na rua São Luís foi desaparecendo, foi indo mais para trás, e a cidade foi essa maravilha que é hoje. E eu acho que por 58, eu tenho a fotografia aqui que eu quero te mostrar, tinha o doutor Steffen, não sei se tu te lembra dele. Lembramos, sim. O doutor Steffen tinha ido para a Alemanha, já. E como aqui era o berço nacional da soja... Essa foto diz o quê? Essa foto, daí o doutor Steffen tinha ido para a Alemanha, e de lá ele veio com novidades da soja para fazer comida para humano. E tinha, que aparece aqui do lado, é o Pedro Paulo Primo Bariles, que tinha chegado na cidade na época e trabalhava com o doutor Steffen, não sei qual era o... E aí o doutor Steffen fez uma reunião no Cultural para divulgar essa comida para as pessoas. Uma novidade. Mas não tinha explicação, porque a soja era só para o porco, né? E o Cultural encheu.
E como estava cheio de gente e era uma novidade, eles resolveram escolher uma rainha das jovens que estavam lá. E nesse concurso eu ganhei. Fui coroada rainha de soja, com uma soja feita, com a coroa feita de grão de soja, que está aqui na fotografia. E o título era Rainha, Rainha de soja. Rainha da Soja. Da Em, soja. em que ano? E 58, não me lembro direito, 59. Naturalmente que a consciência coletiva da época nem imaginava que um Não, dia a soja seria e algo tão quando marcante. saiu a primeira Fena Soja, que foi a Neiva Vaccari, que foi eleita, eu já era casada. Aí eu comecei a mexer com o Tales, digo, vou reclamar, a primeira rainha sou eu. Não tem nada aqui. Tu tá louca? Eu digo, mas claro, eu tenho aqui como provar. Brunilha de Conte é uma mulher de fé. Fale sobre a sua participação no movimento carismático da Igreja Católica e a sua participação na própria igreja. Olha, Jairo, a gente sempre, os pais sempre encaminharam a gente para a igreja, né? E é aquela coisa, se tu abrir teu coração, o Senhor entra e faz morada. Mas se tu não abrir, ele bate na porta e vai embora. E eu sempre fui de saber que aquele Jesus é real naquele sacrário. Então, eu fui na minha adolescência filha de Maria. Na época, tinha os jovens cristãos, que ainda era na igreja velha. Eu era menor, não mas eu sempre ia nos encontros, nas missas. A gente casou, teve os filhos. E eu, nessa época, eu estava meio assim apagada com a igreja. Mas quando apareceu a renovação, e eu comecei a ver que tudo aquilo que eu pensava lá na minha adolescência, porque a Bíblia tu não conseguia pegar porque era o livro sagrado e ficava na partilheira. Ninguém mexia na Bíblia. Eu me lembro, minha nona, que Deus o livre mexia naquilo lá. E aí, quando tu começou a manusear esse livro e ver o que está escrito ali, aí o Espírito Santo tomou conta, meu filho. E aí eu mergulhei. E com a renovação, então, porque daí tu vive aquilo que está escrito ali na palavra. E as graças acontecem como está na palavra. E aí eu comecei na renovação. Eu, no começo, só rezava o terço, que é a maior arma que nós temos hoje, o Papa pede. E Nossa Senhora, lá em Fátima, em Salete, ainda pediu que se rezasse o terço pelas coisas que viriam se não fizessem isso. Eu fui, inclusive, coordenadora do grupo de oração e coordenadora da diocese, da RCC, em Santo Ângelo. Aí eu fui ordenada ministra da Palavra Eucaristia. Eu dei catequese uns 12 anos na Evangélica da Paz, porque a maioria dos alunos da Evangélica eram católicos e precisava dar catequese para essas crianças. Então, eu dava catequese ali na da Paz, que tem uma turma de grandes médicos aí, que foram todos meus alunos. Barile, o Alexandre, tem um monte. Então, e assim eu fui. E depois, e como ministra, tu ajuda nas celebrações. Quando precisa, tu faz culto. Entende? Aconselha, escuta. Porque a melhor coisa que tem é tu poder escutar um irmão quando precisa, né? E aí tu te entrega para o Espírito Santo, ele vai te dar a resposta certa para te dar para ele. Muito bem. Nós conversamos com Brunilha de Conte, que contou história e fez história em Santa Rosa. Muito obrigado, dona Brunilha. Quer concluir? Não, e nessa história toda eu ainda me formei, fui professora, lecionei em Pessegueiro, na época, ia de ônibus. Aí voltava e depois lecionei no Mercedes Mota. Primeira escola de Santa Rosa. A primeira escola, sim, mas minha primeira escola foi em Pessegueiro. Muito bem.
Muito obrigado, dona Brunila. Às ordens. Obrigada, eu que agradeço. Fico muito feliz. Se pude colaborar com esses 90 anos da nossa linda cidade, que cresce cada vez mais. E feliz pelos meus filhos terem nascido aqui, meus netos, todos eles hoje estudando, quase todos formados. E agora vem a bisneta, né? Valeu.